a Semana de Arte Moderna e a primeira geração modernista na literatura brasileira. A Semana de Arte Moderna de 1922 costuma ser considerada um dos grandes marcos simbólicos da história cultural brasileira, embora não tenha criado o modernismo de maneira instantânea, nem representado, sozinha, uma ruptura absoluta com tudo o que existia anteriormente. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, a semana reuniu escritores, artistas plásticos, músicos e intelectuais interessados em questionar os padrões acadêmicos que dominavam grande parte da cultura brasileira. Na literatura, ela tornou visível um processo de transformação que já vinha ocorrendo e que se consolidaria durante a década de 1920. Mais do que estabelecer uma escola com regras definidas, o primeiro modernismo brasileiro procurou conquistar liberdade para experimentar novas linguagens e, simultaneamente, formular novas maneiras de pensar o Brasil. O contexto internacional foi decisivo para essa transformação. Nas primeiras décadas do século XX, as vanguardas europeias, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e, posteriormente, surrealismo, haviam colocado em questão os princípios tradicionais de representação artística. A Primeira Guerra Mundial também abalara profundamente a confiança europeia nas ideias de progresso e racionalidade. Escritores e artistas brasileiros acompanharam essas transformações, sobretudo aqueles que viajavam ou mantinham contato intelectual com a Europa. Entretanto, os modernistas brasileiros não pretendiam simplesmente importar as vanguardas europeias. Uma das questões centrais de seu projeto seria justamente descobrir como utilizar essas experiências internacionais para produzir uma arte especificamente brasileira. A Semana de 1922 tornou pública essa atitude de contestação. Participaram dela nomes que se tornariam fundamentais para o modernismo, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia e nas artes plásticas Anita Malfatti e Di Cavalcanti, além da participação musical de Heitor Villa-Lobos. Manuel Bandeira não esteve pessoalmente presente, mas seu poema Os Sapos, lido durante o evento, tornou-se uma espécie de símbolo da contestação modernista aos padrões poéticos tradicionais. Os modernistas criticavam particularmente o formalismo associado ao parnasianismo, embora sua oposição fosse mais ampla. Pretendiam libertar a criação artística da obrigação de obedecer rigidamente às formas consagradas. Essa ruptura aparece claramente na linguagem literária. Os modernistas defenderam o verso livre, a fragmentação, a experimentação sintática, o humor, a paródia e a incorporação da linguagem cotidiana. A língua falada no Brasil passou a ser entendida como matéria legítima da literatura. Expressões populares, regionalismos, erros considerados gramaticais pela norma culta e construções características da oralidade podiam aparecer deliberadamente nos textos. Não se tratava simplesmente de escrever de maneira descuidada, mas de questionar a distância existente entre a língua literária tradicional e a experiência linguística concreta da população brasileira. Por trás dessa revolução formal existia uma questão cultural mais profunda. O que significava produzir uma literatura brasileira? Essa pergunta atravessa praticamente toda a primeira geração modernista. O Brasil já possuía uma tradição literária própria, e escritores do século XIX, especialmente os românticos, haviam procurado construir uma identidade nacional. Entretanto, os modernistas consideravam que ainda existia uma excessiva dependência dos modelos culturais europeus. O problema não era abandonar a cultura europeia, mas estabelecer uma relação diferente com ela. Nesse aspecto, Oswaldo de Andrade desempenhou um papel particularmente importante. Em 1924, publicou o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, propondo uma poesia que pudesse transformar a realidade brasileira em matéria artística sem submetê-la aos padrões tradicionais europeus. A própria metáfora do pau-brasil era provocadora. Assim como aquela madeira havia sido um dos primeiros produtos brasileiros exportados para a Europa, o Brasil deveria produzir uma cultura capaz de ser igualmente exportada. Oswald valorizava a simplicidade, o humor, a síntese, a oralidade e a observação das contradições brasileiras. Essa reflexão alcançou uma formulação ainda mais radical no Manifesto Antropófago, publicado em 1928. A antropofagia tornou-se uma das metáforas mais importantes da cultura modernista brasileira. Oswald recuperava ironicamente as narrativas europeias sobre práticas antropofágicas indígenas e invertia seu significado. Em vez de representar atraso ou barbárie, a antropofagia transformava-se em princípio cultural. O brasileiro deveria devorar as culturas estrangeiras, assimilá-las e transformá-las em algo próprio. Portanto, não se tratava nem de rejeitar a Europa nem de imitá-la. Tratava-se de absorvê-la criticamente. Essa concepção ajuda a compreender uma característica aparentemente contraditória do modernismo brasileiro. Seus integrantes eram profundamente interessados nas vanguardas internacionais e, ao mesmo tempo, intensamente preocupados com a cultura nacional. O cosmopolitismo e o nacionalismo não eram necessariamente opostos. As técnicas modernas aprendidas com as vanguardas europeias poderiam ser utilizadas justamente para reinterpretar o Brasil, incluindo sua história colonial, suas culturas indígenas, suas tradições africanas, sua cultura popular, seu folclore, suas cidades e suas profundas contradições sociais. Mário de Andrade desenvolveu esse problema por outro caminho. Seu romance Macunaíma, publicado em 1928, tornou-se uma das realizações mais representativas do primeiro modernismo. O protagonista é construído a partir de diferentes tradições indígenas e populares, mas percorre um Brasil culturalmente heterogêneo, no qual fronteiras geográficas, linguísticas e culturais são constantemente misturadas. Mário recusava a ideia de que a identidade brasileira pudesse ser reduzida a uma essência simples.
O Brasil de Macunaíma aparece como uma formação híbrida, contraditória e marcada pelo encontro entre diferentes povos e tradições. A preocupação com a identidade nacional também provocou divergências dentro do próprio modernismo. Nem todos os modernistas concebiam o nacionalismo da mesma maneira. Surgiram movimentos como o verde-amarelismo e posteriormente o Grupo da Anta, associados, entre outros, a Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia, que defenderam formas mais enfáticas de nacionalismo. Essas tendências contrastavam com a perspectiva antropofágica de Oswald, mais irreverente e crítica. O modernismo, portanto, nunca constituiu um movimento completamente homogêneo. Manuel Bandeira representa ainda outra dimensão dessa transformação. Sua poesia demonstra como o modernismo permitiu aproximar a literatura da experiência cotidiana e individual. Situações aparentemente banais, ruas, doenças, lembranças, desejos, pequenas cenas urbanas e experiências pessoais podiam adquirir densidade poética. Em Bandeira, a liberdade formal modernista não significava apenas uma revolução estética coletiva. Significava também a possibilidade de uma poesia mais íntima, coloquial e existencial. Por volta do final da década de 1920, portanto, o modernismo brasileiro já havia ultrapassado a simples provocação estética da semana de 1922. Aquilo que inicialmente parecia uma rebelião contra convenções literárias transformara-se em um amplo projeto de interpretação cultural do país. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira, cada qual de maneira diferente, contribuíram para libertar a literatura brasileira de determinados padrões formais e para ampliar enormemente aquilo que poderia ser considerado matéria literária. A importância histórica da primeira geração modernista reside justamente nessa dupla transformação. De um lado, ela promoveu uma revolução da linguagem, defendendo liberdade formal, oralidade, humor, experimentação e aproximação entre língua literária e língua cotidiana. De outro, promoveu uma revisão da identidade brasileira, questionando a relação tradicional entre o Brasil e os modelos culturais europeus. A Semana de 1922 foi o símbolo inicial mais visível desse processo. O pau-brasil e a antropofagia foram algumas de suas formulações intelectuais mais originais, e obras como Macunaíma demonstraram suas possibilidades literárias. Assim, o primeiro modernismo não deve ser entendido apenas como uma escola literária delimitada entre datas rígidas. Ele representou uma mudança de perspectiva sobre a própria função da literatura brasileira. Depois de 1922, tornou-se muito mais difícil pensar a literatura nacional simplesmente como reprodução periférica dos modelos europeus. O problema passou a ser como transformar a complexidade histórica, linguística e cultural do Brasil em forma literária. Essa questão permaneceria aberta e seria retomada, sob perspectivas diferentes, pela geração de 1930, por Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, tornando-se um dos grandes eixos da literatura brasileira do século XX. A geração de 1930 e a consolidação do modernismo brasileiro. A chamada segunda geração modernista, ou geração de 1930, corresponde ao período em que o modernismo brasileiro deixou de ser predominantemente um movimento de ruptura estética para se transformar em uma literatura de grande maturidade artística e de investigação da realidade nacional. Se os modernistas da década de 1920 haviam se preocupado em romper com o academicismo, renovar a linguagem e discutir a identidade cultural brasileira, os escritores que se afirmaram a partir de 1930 encontraram um terreno já preparado para avançar em outra direção. A questão já não era simplesmente demonstrar que era possível escrever de maneira diferente, mas utilizar essa liberdade conquistada para compreender um país marcado por desigualdades sociais, conflitos políticos, transformações econômicas e profundas diferenças regionais. O contexto histórico ajuda a explicar essa mudança. A década de 1930 começou sob os efeitos da crise econômica mundial de 1929 e da Revolução de 1930, que encerrou a Primeira República e levou Getúlio Vargas ao poder. Nas décadas seguintes, o Brasil experimentou industrialização crescente, expansão urbana, fortalecimento do Estado, conflitos entre diferentes projetos políticos e, a partir de 1937, a ditadura do Estado Novo. Ao mesmo tempo, permaneciam enormes áreas rurais caracterizadas pela pobreza, pela concentração fundiária, pelo poder das oligarquias locais e por relações sociais herdadas de estruturas econômicas muito antigas. A literatura produzida nesse ambiente passou a observar de maneira especialmente intensa essas contradições. Foi nesse contexto que ganhou força o chamado romance de 1930, uma das manifestações mais importantes da história da literatura brasileira. Embora frequentemente identificado como romance regionalista, ele não deve ser entendido simplesmente como uma literatura destinada a descrever costumes ou paisagens regionais. O Nordeste tornou-se um espaço privilegiado dessas narrativas, porque nele apareciam de maneira particularmente evidente problemas estruturais da sociedade brasileira: concentração da propriedade da terra, seca, pobreza rural, migrações, coronelismo, exploração do trabalho e decadência das antigas elites agrárias. A região funcionava, portanto, como uma espécie de laboratório literário para compreender problemas nacionais. Uma obra fundamental para a consolidação dessa tendência foi A Bagaceira, de José Américo de Almeida, publicada em 1928, ainda antes do marco convencional de 1930. Nos anos seguintes surgiram romances que dariam grande força ao movimento. Rachel de Queiroz publicou O 15, em 1930, tomando como referência a Grande Seca de 1915 no Ceará.
A seca não aparece apenas como fenômeno natural. Ela desencadeia deslocamentos humanos, fome, desagregação familiar e sofrimento social. O sertanejo deixa de ser apenas uma figura pitoresca e passa a aparecer como um indivíduo submetido a condições históricas e econômicas concretas. Essa perspectiva alcançou uma de suas expressões mais rigorosas em Graciliano Ramos. Em romances como São Bernardo, Angústia e principalmente Vidas Secas, publicado em 1938, Graciliano construiu uma literatura caracterizada pela economia verbal, pela precisão estilística e por uma visão profundamente crítica das relações sociais. Em Vidas Secas, acompanhamos Fabiano, Sinhá Vitória, seus filhos e a cachorra-baleia, atravessando o sertão em busca de condições mínimas de sobrevivência. A pobreza material está associada à própria dificuldade de expressão das personagens. Fabiano possui vocabulário limitado e frequentemente não consegue compreender os mecanismos sociais que o submetem à exploração. A linguagem torna-se assim parte da estrutura da desigualdade. Essa característica mostra por que seria insuficiente considerar o romance de 1930 apenas como literatura de denúncia. Em seus melhores representantes, a dimensão social está profundamente integrada à construção estética. Graciliano Ramos não simplesmente descreve a miséria, desenvolve uma forma narrativa capaz de fazer o leitor experimentar a limitação, o silêncio e a precariedade que constituem a existência de suas personagens. A concisão de sua linguagem, longe de significar pobreza estilística, constitui um projeto literário extremamente elaborado. Outra vertente importante aparece em José Lins do Rego, especialmente no chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, iniciado com Menino de Engenho, de 1932. Suas obras retratam o universo dos engenhos nordestinos e sua transformação diante da modernização econômica. O engenho tradicional, organizado em torno do poder patriarcal do proprietário rural, entra progressivamente em decadência diante das usinas e de novas formas de produção. José Lins do Rego combina memória, experiência pessoal e observação social para narrar não apenas a história de indivíduos, mas a dissolução de uma determinada estrutura econômica e social. Em Jorge Amado, sobretudo nas primeiras fases de sua carreira, a preocupação social assume um caráter ainda mais explicitamente político. Obras como Cacau, Suor, Jubiabá e Capitães da Areia apresentam trabalhadores rurais, estivadores, crianças abandonadas, prostitutas e outros grupos frequentemente marginalizados pela literatura tradicional. Sua proximidade com o Partido Comunista Brasileiro influenciou parte dessa produção, na qual aparecem conflitos de classe e críticas à exploração econômica. Entretanto, sua literatura também incorporou intensamente elementos da cultura popular baiana e das tradições afro-brasileiras, dimensões que se tornariam cada vez mais importantes em sua obra posterior. A geração de 1930, porém, não pode ser reduzida ao Nordeste. Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul, desenvolveu uma obra voltada tanto para a sociedade urbana quanto para a formação histórica regional. Posteriormente, sua trilogia O Tempo e o Vento, iniciada em 1949, transformaria a história do Rio Grande do Sul em uma ampla narrativa sobre famílias, guerras, disputas políticas e transformações sociais. O regional, mais uma vez, servia como caminho para discutir questões mais abrangentes relacionadas à formação da sociedade brasileira. Essa diversidade demonstra que o chamado regionalismo de 1930 não significou o fechamento cultural das diferentes regiões. Pelo contrário, ao investigar profundamente determinados espaços brasileiros, esses escritores conseguiram revelar estruturas sociais que ultrapassavam as fronteiras regionais. O latifúndio, o autoritarismo, as desigualdades econômicas, relações entre trabalhadores e proprietários, as migrações e a modernização incompleta eram questões nacionais. Ao mesmo tempo, a literatura desse período apresentou uma crescente preocupação com a dimensão psicológica do indivíduo. Mesmo escritores fortemente associados à crítica social produziram personagens complexas, atravessadas por conflitos interiores. Angústia, de Graciliano Ramos, por exemplo, concentra-se intensamente na consciência perturbada de Luiz da Silva. Em São Bernardo, Paulo Honório narra sua própria ascensão econômica e progressiva destruição afetiva. Dessa maneira, a geração de 1930 mostrou que análise social e investigação psicológica não precisavam ser caminhos opostos. Essa combinação ajuda a explicar a maturidade alcançada pelo modernismo nesse período. A primeira geração havia conquistado liberdade para experimentar com a linguagem. A segunda geração passou a utilizar essa liberdade com maior diversidade de soluções formais. O coloquialismo permaneceu importante, mas deixou de ser necessariamente uma provocação. A linguagem brasileira já havia adquirido legitimidade literária. Cada escritor poderia agora construir seu próprio estilo dentro desse espaço de liberdade. A poesia viveu o processo semelhante. Embora a expressão romance de 1930 seja especialmente importante para compreender a prosa, a década também assistiu ao amadurecimento de poetas como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. A poesia modernista passou a tratar com grande intensidade da existência individual, das transformações urbanas, da política, da religião, do amor, da passagem do tempo e da própria condição humana. Em Drummond, particularmente, o indivíduo frequentemente aparece confrontado com um mundo histórico que não consegue controlar. Há, portanto, uma diferença importante entre as gerações de 1922 e 1930. A primeira teve um caráter mais programático. Manifestos, grupos, polêmicas, revistas e declarações de ruptura desempenharam um papel central. A segunda geração foi menos preocupada em proclamar a revolução modernista, porque essa revolução, em grande medida, já havia ocorrido.
Os escritores de 1930 puderam concentrar-se na produção de obras capazes de explorar as possibilidades abertas pela geração anterior. Por isso, a geração de 1930 pode ser compreendida como um momento de consolidação e amadurecimento do modernismo brasileiro. O nacionalismo experimental dos anos 1920 transformou-se em investigação social, histórica, regional e psicológica. A busca abstrata por uma identidade brasileira deu lugar à representação de muitos Brasis. O sertão, os engenhos, as cidades, os trabalhadores, os migrantes, as elites decadentes, as populações marginalizadas e os indivíduos confrontados com estruturas sociais que frequentemente não compreendem ou não conseguem modificar. Nesse sentido, autores como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo fizeram mais do que retratar determinadas regiões. Eles transformaram essas regiões em meios para interpretar a formação histórica do país. A grande conquista do romance de 1930 foi justamente demonstrar que a experiência individual das personagens, sua fome, seus desejos, frustrações, sua violência e suas esperanças, estava inseparavelmente ligada às estruturas econômicas, políticas e sociais em que viviam. Com isso, a literatura brasileira alcançou, durante as décadas de 1930 e 1940, uma extraordinária combinação de consciência social, profundidade psicológica e elaboração estética, preparando o terreno para as experiências ainda mais radicais que apareceriam posteriormente em João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. A poesia brasileira nas décadas de 1930 e 1940. Maturidade e diversificação do modernismo. A poesia brasileira das décadas de 1930 e 1940 corresponde a um momento de amadurecimento decisivo do modernismo. Se a geração ligada à Semana de Arte Moderna de 1922 precisou combater convenções acadêmicas, defender o verso livre e reivindicar uma linguagem mais próxima da experiência brasileira, os poetas que se consolidaram a partir de 1930 já encontraram muitas dessas conquistas incorporadas ao horizonte literário. A questão fundamental deixou de ser simplesmente romper com o passado, passou a ser descobrir o que poderia ser feito com a liberdade conquistada. Por isso, a poesia desse período tornou-se extraordinariamente diversificada. Poderia ser cotidiana e filosófica, política e intimista, religiosa e social, coloquial e formalmente rigorosa. Essa transformação está relacionada ao próprio contexto histórico. Os anos 1930 e 1940 foram marcados pela crise econômica iniciada em 1929, pela ascensão de regimes autoritários na Europa, pelo fascismo e pelo nazismo, pela Guerra Civil Espanhola, pela Segunda Guerra Mundial e no Brasil pela Revolução de 1930, pelo governo de Getúlio Vargas e pela ditadura do Estado Novo entre 1937 e 1945. Ao mesmo tempo, o país atravessava processos de urbanização e industrialização que alteravam progressivamente as relações sociais. A poesia passou assim a refletir tanto as inquietações individuais quanto a percepção de uma profunda crise histórica. Nesse cenário, Carlos Drummond de Andrade ocupa uma posição central. Seu primeiro livro, Alguma Poesia, publicado em 1930, conserva muito da irreverência modernista. Versos livres, humor, coloquialismo, cenas cotidianas e uma atitude crítica diante das convenções. Entretanto, desde o início aparece em Drummond uma característica que se aprofundaria progressivamente: a sensação de inadequação do indivíduo diante do mundo. O famoso gaucho drummondiano representa precisamente esse sujeito deslocado, que observa a realidade com ironia e perplexidade, como alguém que não consegue integrar-se completamente a ela. Com o passar dos anos, essa experiência individual adquire uma dimensão histórica. Em obras como O Sentimento do Mundo, de 1940, e A Rosa do Povo, de 1945, Drummond confronta diretamente as grandes crises de seu tempo. A guerra, o fascismo, a desigualdade social, a vida urbana e a esperança de transformação política passam a ocupar posição central. O poeta não abandona sua subjetividade. Ao contrário, procura compreender como a experiência íntima está inserida em acontecimentos coletivos muito maiores. A pergunta deixa de ser apenas quem sou eu e passa também a envolver qual é a minha posição neste mundo histórico. Essa tensão entre indivíduo e sociedade constitui uma das grandes características da poesia de Drummond. Sua obra pode partir de acontecimentos aparentemente banais, uma rua, uma fotografia, uma família, uma lembrança, e alcançar reflexões sobre o tempo, a memória, a morte ou a história. O cotidiano torna-se matéria filosófica. Essa capacidade de transformar experiências comuns em problemas universais tornou Drummond uma das figuras fundamentais da poesia brasileira do século XX. Muito diferente é o caminho percorrido por Cecília Meirelles. Embora contemporânea dessa geração, sua poesia não se encaixa facilmente no projeto social ou regionalista associado ao período. Em livros como Viagem, de 1939, Cecília desenvolveu uma poesia marcada pela musicalidade, pela introspecção e pela reflexão sobre a transitoriedade da existência. O tempo, a memória, a morte, a ausência e a fragilidade das coisas aparecem repetidamente em seus poemas. Em Cecília, a realidade parece estar constantemente desaparecendo. Pessoas, lugares e experiências existem sob o signo da passagem do tempo. Há frequentemente uma percepção de que tudo aquilo que existe está destinado a transformar-se ou desaparecer. Por isso, sua poesia possui uma dimensão contemplativa e por vezes metafísica. A modernidade de Cecília não está principalmente na provocação linguística, como ocorrera com parte dos modernistas de 1902, mas na maneira profundamente pessoal pela qual ela reorganiza a tradição lírica dentro do ambiente modernista.
Outra vertente importante encontra-se em Murilo Mendes, cuja poesia revela intensa experimentação imaginativa. Influenciado pelas vanguardas europeias, especialmente pelo surrealismo, Murilo construiu poemas nos quais imagens aparentemente distantes são aproximadas de maneira inesperada. Sua conversão ao catolicismo durante a década de 1930 acrescentou à obra uma dimensão religiosa particularmente intensa. O mundo moderno aparece frequentemente como espaço de conflito entre matéria e espírito, destruição e redenção, história e transcendência. A religiosidade também aparece de maneira significativa em Jorge de Lima. Sua trajetória poética passou por diferentes fases, desde experiências próximas ao regionalismo até uma poesia profundamente religiosa e simbólica. Jorge de Lima incorporou elementos da tradição cristã, da cultura brasileira e das vanguardas modernas, demonstrando como o modernismo não significava necessariamente secularização ou abandono da tradição. Pelo contrário, permitia que elementos tradicionais fossem reorganizados por meio de novas formas poéticas. Essa característica é fundamental para compreender a segunda fase modernista. A primeira geração frequentemente apresentou a tradição como algo contra o qual era necessário lutar. A geração seguinte passou a relacionar-se com ela de maneira mais livre. Um poeta poderia utilizar formas tradicionais sem abandonar o modernismo, porque a liberdade modernista significava justamente não estar submetido obrigatoriamente a uma única concepção estética. Essa situação pode ser observada também em Vinícius de Moraes. Sua poesia inicial apresenta forte preocupação religiosa, metafísica e existencial. Progressivamente, porém, Vinícius aproxima-se da experiência concreta, da sensualidade, do amor e da vida cotidiana. O amor torna-se um dos grandes temas de sua obra, frequentemente associado à consciência de sua própria transitoriedade. Amar significa experimentar intensamente algo que se sabe passageiro. Essa tensão entre intensidade e finitude conferiu à poesia amorosa de Vinícius uma posição particular na literatura brasileira. Formalmente, Vinícius também demonstra uma característica importante do período, a recuperação de formas poéticas tradicionais. O soneto, por exemplo, reaparece com grande força. Isso não significava simplesmente retornar ao passado anterior a 1922. Depois da Revolução Modernista, utilizar um soneto podia ser uma escolha estética, e não uma obrigação acadêmica. O poeta moderno poderia empregar verso livre em determinado poema e recorrer a formas tradicionais em outro. Assim, uma das principais diferenças entre a poesia dos anos 1920 e a das décadas seguintes está na relação com a forma. Os primeiros modernistas haviam utilizado verso livre, humor, fragmentação e coloquialismo como instrumentos de ruptura. Nos anos 1930 e principalmente nos anos 1940, esses recursos deixaram de constituir necessariamente gestos revolucionários e passaram a integrar naturalmente o repertório dos poetas. Ao mesmo tempo, métricas regulares, sonetos e outras formas tradicionais puderam ser recuperados sem que isso representasse simplesmente uma rejeição do modernismo. Também ocorreu uma ampliação extraordinária dos temas poéticos. O cotidiano continuou presente, mas ao lado dele apareceram questões políticas, sociais, religiosas, filosóficas e existenciais. A experiência da guerra e do autoritarismo tornou particularmente intensa a pergunta sobre a responsabilidade do poeta diante da história. Seria a poesia uma experiência essencialmente individual ou deveria participar das grandes questões coletivas? Essa tensão atravessou boa parte da produção literária do período. Em Drummond, sobretudo durante os anos 1940, encontramos uma tentativa explícita de aproximação entre poesia e história. Em Cecília, predomina a reflexão sobre tempo e transitoriedade. Murilo Mendes e Jorge de Lima aproximam modernidade e religiosidade. Vinícius transforma o amor, o corpo e a finitude em problemas poéticos fundamentais. As diferenças entre esses escritores demonstram justamente que já não existia um único programa modernista. Nesse sentido, a poesia brasileira das décadas de 1930 e 1940 representa simultaneamente uma continuidade e uma superação do modernismo de 1922. Continuidade porque preservou conquistas essenciais, como liberdade formal, incorporação da linguagem cotidiana, autonomia diante das convenções acadêmicas e possibilidade de utilizar qualquer aspecto da experiência como matéria poética. Superação, porque deixou para trás a necessidade permanente de escandalizar, destruir ou proclamar uma nova estética. A partir desse momento, o modernismo deixou de ser apenas uma vanguarda para tornar-se, em grande medida, a própria linguagem dominante da literatura brasileira. A liberdade conquistada em 1922 possibilitou que cada poeta construísse um universo próprio. A poesia podia agora dirigir-se simultaneamente para o indivíduo e a sociedade, o cotidiano e a história, o amor e a morte, a política e a metafísica, a tradição e a experimentação. Ao final da década de 1940, porém, uma nova transformação começava a ocorrer. Surgia uma geração particularmente interessada no rigor da construção poética e na reflexão sobre a própria linguagem, convencionalmente denominada Geração de 1945. É nesse ambiente que se consolidaria João Cabral de Melo Neto, cuja concepção extremamente rigorosa do trabalho poético abriria outra etapa da literatura brasileira. Dessa maneira, as décadas de 1930 e 1940 funcionam como uma ponte fundamental. Recebem a liberdade revolucionária de 1922, transformam em uma poesia madura e plural, e preparam o caminho para as experiências formais que caracterizariam a literatura brasileira das décadas de 1950 e 1960.
A geração de 1945 e a renovação da literatura brasileira nas décadas de 1940 e 1950. A chamada geração de 1945, tradicionalmente considerada a terceira fase do modernismo brasileiro, representa menos uma ruptura absoluta com as gerações anteriores do que uma profunda transformação das possibilidades abertas pelo próprio modernismo. Se a geração de 1922 havia realizado a revolução inicial da linguagem e a geração de 1930 havia utilizado essa liberdade para aprofundar a investigação social, regional, histórica e existencial do Brasil, a literatura que se consolida entre as décadas de 1940 e 1950 passa a demonstrar forte interesse pela elaboração formal, pela investigação psicológica e pela experimentação com as próprias estruturas da linguagem. É nesse contexto que aparecem ou amadurecem autores fundamentais como João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, responsáveis por levar a literatura brasileira a um grau extraordinário de inovação. A expressão geração de 1945, contudo, precisa ser utilizada com alguma cautela. Ela é especialmente adequada para designar determinados poetas que começaram a publicar ou ganhar projeção em torno daquele ano e que demonstravam certo afastamento da espontaneidade, do coloquialismo e do espírito iconoclasta associados à primeira geração modernista. Quando aplicada de maneira ampla, a prosa de Clarice Lispector ou Guimarães Rosa, porém, funciona mais como uma periodização didática do que como indicação de que esses escritores pertenceram a uma escola literária homogênea. Na realidade, os três autores seguiram projetos estéticos bastante diferentes. O contexto histórico também havia mudado profundamente. Em 1945, terminavam simultaneamente a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo de Getúlio Vargas. O mundo emergia da experiência traumática do fascismo, do nazismo, do Holocausto e da guerra, enquanto começava a organizar-se em torno da Guerra Fria. No Brasil, a redemocratização coincidiu com a aceleração da industrialização, crescimento das cidades e mudanças profundas na sociedade. A literatura respondeu a esse novo ambiente, não necessariamente por meio de programas políticos explícitos, mas frequentemente mediante uma investigação cada vez mais complexa do indivíduo, da linguagem e da própria possibilidade de representar a realidade. Na poesia, uma característica frequentemente associada à geração de 45 foi a recuperação do rigor formal. Depois da liberdade radical defendida pelos modernistas de 1922, alguns poetas voltaram a demonstrar interesse pela métrica, pelo vocabulário cuidadosamente selecionado, pela construção disciplinada do poema e até por formas tradicionais. Isso não significava simplesmente retornar ao parnasianismo. A experiência modernista não podia ser anulada. Tratava-se antes de incorporar a liberdade conquistada pelo modernismo a uma nova consciência da construção poética. É nesse ambiente que João Cabral de Melo Neto ocupa uma posição singular. Embora seja frequentemente incluído na geração de 1945, sua poesia ultrapassa amplamente os limites dessa classificação. João Cabral rejeitou deliberadamente a concepção romântica do poema como confissão espontânea dos sentimentos. Para ele, escrever poesia aproximava-se de um trabalho de construção. O poeta deveria operar sobre as palavras como um arquiteto trabalha com estruturas ou como um engenheiro organiza materiais. Essa concepção aparece de maneira especialmente clara em obras como O Engenheiro, Psicologia da Composição e, posteriormente, A Educação pela Pedra. A palavra deve ser precisa, concreta, necessária. A poesia não deveria depender de uma inspiração misteriosa, mas de trabalho intelectual e formal. Essa postura explica por que sua obra é frequentemente associada à ideia de uma poesia de construção. Entretanto, o rigor formal de João Cabral não significou afastamento da realidade social. Sua obra mais conhecida, Morte e Vida Severina, escrita entre 1954 e 1955, acompanha a trajetória de Severino, retirante que deixa o sertão pernambucano e segue o curso do rio Capibaribe em direção ao Recife. A pobreza, a seca, a concentração fundiária e a morte aparecem de maneira intensa, mas sem sentimentalismo excessivo. João Cabral consegue, assim, reunir duas tendências que às vezes são apresentadas como opostas: consciência social e extrema elaboração formal. Enquanto João Cabral investigava as possibilidades construtivas da poesia, Clarice Lispector promovia uma transformação radical da prosa. Seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, publicado em 1943, causou forte impressão, justamente porque parecia diferente de grande parte do romance brasileiro então dominante. Enquanto o romance de 1930 frequentemente se voltava para estruturas sociais, ambientes regionais e conflitos econômicos, Clarice deslocava o centro da narrativa para a consciência das personagens. Isso não significa que o mundo exterior desapareça de sua literatura. O que muda é o ponto de observação. Um acontecimento aparentemente banal pode desencadear uma profunda crise interior. Gestos cotidianos, objetos, encontros ou sensações podem romper a normalidade e obrigar uma personagem a confrontar questões fundamentais sobre identidade, existência, linguagem e sentido. Por isso, a obra de Clarice é frequentemente relacionada à introspecção psicológica, embora essa expressão não seja suficiente para descrevê-la. Ela não pretende simplesmente explicar psicologicamente suas personagens. Muitas vezes procura representar estados de consciência que existem antes mesmo de serem organizados racionalmente. A própria linguagem parece lutar para expressar experiências que escapam às palavras. Essa característica torna-se especialmente evidente em obras posteriores, como Laços de Família, A Paixão segundo G.H. e Água Viva. A narrativa tradicional, baseada principalmente numa sequência de acontecimentos exteriores, perde importância diante da experiência interior.
O verdadeiro acontecimento pode ser uma descoberta, uma percepção ou uma ruptura súbita na maneira pela qual uma personagem compreende sua própria existência. Uma terceira revolução literária ocorreu com João Guimarães Rosa. Médico e diplomata, profundamente conhecedor do interior brasileiro e das possibilidades da língua portuguesa, Rosa transformou o sertão em um universo literário de extraordinária complexidade. Sagarana, publicado em 1946, já demonstrava essa originalidade. Mas foi principalmente com Grande Sertão, Veredas de 1956, que seu projeto alcançou dimensão monumental. À primeira vista, Guimarães Rosa poderia ser relacionado ao regionalismo iniciado anteriormente. O sertão, os jagunços, os conflitos rurais, os costumes locais e a paisagem interiorana estão profundamente presentes em sua literatura. Entretanto, seu regionalismo é de natureza muito diferente daquele encontrado em grande parte do romance de 1930. O sertão rosiano não é apenas uma região geográfica ou social. Transforma-se em espaço para investigar problemas universais. Em Grande Sertão, Veredas, por exemplo, Riobaldo narra sua vida de jagunço enquanto tenta compreender questões fundamentais. Existe o diabo? O mal é uma força exterior ou está dentro do ser humano? O destino governa nossas escolhas? Somos responsáveis por aquilo que fazemos? O que significa amar? Como compreender uma vida depois que ela já aconteceu? O sertão torna-se, dessa maneira, simultaneamente uma realidade brasileira concreta e uma espécie de território metafísico da condição humana. Para realizar esse projeto, Guimarães Rosa promoveu uma extraordinária transformação da linguagem literária. Incorporou regionalismos, arcaísmos, palavras populares, construções sintáticas incomuns e elementos de diferentes línguas, além de criar numerosos neologismos. Mas essa linguagem não pretende simplesmente reproduzir a fala do sertanejo, ela recria poeticamente a língua, explorando possibilidades sonoras, semânticas e sintáticas. Aqui aparece uma diferença fundamental entre essa literatura e o primeiro modernismo. Em 1922, utilizar a linguagem coloquial brasileira representava, sobretudo, uma forma de combater o academicismo. Em Guimarães Rosa, 3 décadas depois, a questão tornou-se muito mais radical, até onde a língua pode ser transformada para produzir novas maneiras de perceber o mundo. Assim, João Cabral, Clarice e Guimarães Rosa representam 3 caminhos bastante diferentes da maturidade modernista. João Cabral transforma a poesia em construção rigorosa, Clarice transforma a narrativa em investigação da consciência, Guimarães Rosa transforma a própria língua em instrumento de criação de uma realidade literária. Nenhum deles abandona completamente as conquistas anteriores, mas todos as levam para direções inesperadas. Por essa razão, falar simplesmente em retorno ao formalismo para definir a geração de 1945 seria insuficiente. O que ocorre entre as décadas de 1940 e 1950 é uma transformação mais profunda da literatura brasileira. Depois de conquistar liberdade formal e de realizar uma grande investigação social do país, a literatura passa a interrogar seus próprios instrumentos: a palavra, a estrutura narrativa, o ponto de vista, o tempo, a consciência e os limites da representação. Essa transformação também explica por que as décadas de 1940 e 1950 ocupam posição tão importante na passagem do modernismo histórico para a literatura brasileira contemporânea. A preocupação com a materialidade da palavra, encontrada em João Cabral, por exemplo, estabelece pontos de contato com as experiências que desembocariam na poesia concreta dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e de Décio Pignatari durante a década de 1950. A experimentação narrativa de Clarice e Guimarães Rosa, por sua vez, abriria possibilidades que continuariam sendo exploradas pelas gerações posteriores. Portanto, a chamada geração de 1945 pode ser compreendida como parte de um processo mais amplo de radicalização estética do modernismo brasileiro. Se 1922 havia perguntado como libertar a literatura brasileira dos modelos acadêmicos, e 1930 havia perguntado como representar as contradições sociais e históricas do país, a literatura das décadas de 1940 e 1950 acrescentou outra pergunta fundamental: quais são os limites da própria linguagem literária? João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa ofereceram respostas profundamente diferentes a essa questão, mas justamente por isso contribuíram para transformar a literatura brasileira desse período em uma das fases mais inventivas de toda a sua história. A literatura brasileira nas décadas de 1950 e 1960, as experiências modernistas, as novas vanguardas. A literatura brasileira das décadas de 1950 e 1960 pode ser compreendida como um período de transição entre o modernismo histórico iniciado nas primeiras décadas do século XX e uma literatura cada vez mais plural, experimental e difícil de organizar segundo uma única escola. Nesse período, as conquistas iniciadas em 1922 já estavam plenamente incorporadas à cultura literária brasileira. A liberdade formal, a utilização da língua brasileira, a possibilidade de trabalhar artisticamente com elementos populares e regionais e a rejeição da submissão automática aos modelos europeus já não constituíam propriamente novidades. A nova questão era outra: até onde essas conquistas poderiam ser levadas? É nesse contexto que João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto alcançam alguns dos pontos culminantes de suas obras, enquanto surgem movimentos de vanguarda como a poesia concreta e, no ambiente artístico mais amplo, o neoconcretismo. A década de 1950 foi também um momento de profundas transformações históricas.
O Brasil atravessava um processo acelerado de industrialização e urbanização, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. A construção de Brasília tornou-se um dos grandes símbolos de um país que pretendia apresentar-se como moderno, industrial e orientado para o futuro. O crescimento das cidades, a expansão dos meios de comunicação, o desenvolvimento da publicidade e a formação de uma sociedade urbana de massas produziram novas experiências sociais e culturais. Esse ambiente favoreceu o surgimento de uma arte interessada não apenas no conteúdo das obras, mas também nas próprias formas de comunicação e expressão. Entretanto, antes mesmo das vanguardas organizadas, alguns escritores já estavam levando a linguagem literária brasileira a extremos de experimentação. Um dos exemplos mais importantes é João Guimarães Rosa. Em 1956, a publicação de Grande Sertão, Veredas representou um acontecimento fundamental na história da literatura brasileira. O romance retomava um dos espaços tradicionais da literatura nacional, o sertão, mas o fazia de maneira inteiramente nova. O sertão de Guimarães Rosa não é simplesmente uma região a ser documentada. É simultaneamente espaço geográfico, experiência histórica e território metafísico. Por meio da longa narrativa de Riobaldo, o romance discute violência, destino, culpa, amor, bem, mal, Deus e a possível existência do diabo. A experiência regional transforma-se em investigação da condição humana. É nesse sentido que a célebre ideia de que o sertão está em toda parte sintetiza uma dimensão fundamental do projeto rosiano, partir de uma realidade profundamente brasileira para alcançar questões universais. Essa transformação ocorre sobretudo pela linguagem. Guimarães Rosa utiliza regionalismos, arcaísmos, neologismos, alterações sintáticas e combinações inesperadas de palavras. Sua escrita não pretende simplesmente registrar como o sertanejo fala, ela recria poeticamente a língua portuguesa. O leitor é obrigado a reaprender a ler, porque palavras conhecidas aparecem em relações novas e palavras inexistentes passam a adquirir significado pelo próprio contexto. A linguagem deixa de ser apenas um instrumento para contar uma história e transforma-se em parte essencial da experiência narrativa. Algo igualmente radical ocorre na obra de Clarice Lispector, embora em direção completamente diferente. Enquanto Guimarães Rosa explora o sertão, a oralidade e a recriação linguística, Clarice concentra grande parte de sua literatura na experiência interior. O acontecimento fundamental de suas narrativas muitas vezes não é exterior, mas psicológico, perceptivo ou existencial. Em contos e romances, acontecimentos aparentemente banais podem provocar aquilo que a crítica frequentemente descreve como um momento de epifania, uma experiência repentina que rompe a normalidade cotidiana e modifica a percepção que a personagem possui de si mesma e do mundo. Uma dona de casa, uma criança, um encontro inesperado, um animal ou um objeto podem desencadear uma crise profunda. A existência cotidiana revela subitamente algo perturbador que permanecia oculto sob os hábitos. Essa investigação alcançaria uma de suas expressões mais radicais em A Paixão Segundo G.H., publicada em 1964. Nesse romance, um acontecimento aparentemente insignificante desencadeia uma experiência de desintegração da identidade da protagonista. A própria linguagem parece encontrar dificuldades para descrever aquilo que está acontecendo. Clarice transforma, portanto, a literatura em investigação dos limites entre experiência, consciência e palavra. Em outra direção, situa-se João Cabral de Melo Neto. Sua poesia representa uma reação deliberada contra a ideia de que o poema seja simplesmente expressão espontânea dos sentimentos. João Cabral concebe o trabalho poético como construção. O poeta seleciona, organiza e combina palavras com precisão quase arquitetônica. Essa concepção não afastou dos problemas sociais brasileiros. Pelo contrário, uma de suas obras fundamentais, Morte e Vida Severina, escrita em meados da década de 1950, apresenta a trajetória de um retirante pernambucano em direção ao Recife. A pobreza, a concentração da terra, a mortalidade e as dificuldades da população nordestina aparecem de maneira intensa. Entretanto, João Cabral evita deliberadamente o sentimentalismo. A própria forma disciplinada do poema funciona como maneira de representar uma realidade dura e concreta. Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral demonstram, portanto, três possibilidades distintas da literatura brasileira daquele período. Em Rosa, ocorre a reinvenção da língua e do universo regional. Em Clarice, a investigação radical da consciência e da existência. Em João Cabral, a poesia torna-se construção rigorosa e objetiva. Nos três casos, entretanto, existe uma característica comum. A linguagem deixa de ser considerada um meio transparente para representar a realidade e passa a ser investigada como problema em si mesma. Essa preocupação encontra uma manifestação ainda mais programática no surgimento da poesia concreta durante a década de 1950. O movimento esteve associado principalmente aos irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos e a Décio Pignatari, reunidos em torno do grupo Noigandres. Os concretistas propunham uma transformação radical da própria ideia de poema. Na poesia tradicional, as palavras são organizadas fundamentalmente em versos, que o leitor percorre segundo uma sequência determinada. Os concretistas questionaram essa estrutura. Para eles, a disposição visual das palavras na página poderia participar diretamente da produção de significado. O espaço em branco, o tamanho e a posição das palavras, as repetições sonoras e as relações gráficas tornavam-se elementos constitutivos do poema. O poema concreto deveria funcionar simultaneamente em diferentes dimensões: verbal, sonora e visual. A palavra não era apenas portadora de significado, era também som e objeto gráfico. Por isso, a poesia concreta estabeleceu relações com o design, a publicidade, a música e as artes visuais.
Essa proposta correspondia de maneira particularmente interessante à sociedade urbana e industrial que se desenvolvia no Brasil dos anos 1950. Os concretistas também estabeleceram intenso diálogo com experiências internacionais. Recuperaram autores como Stephen Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce e E. Cummings, além de diferentes movimentos de vanguarda. Isso revela uma transformação importante em relação ao modernismo de 1922. Os primeiros modernistas haviam enfrentado intensamente o problema de como construir uma literatura nacional diante da influência europeia. Os concretistas, 3 décadas depois, sentiam-se muito mais à vontade para pensar a literatura brasileira como participante de uma rede internacional de experimentações artísticas. A própria ideia modernista da antropofagia, formulada por Oswald de Andrade, ganhou nova importância nesse ambiente. Haroldo de Campos, particularmente, contribuiria posteriormente para reinterpretar a tradição antropofágica como uma maneira de compreender a cultura brasileira, absorver criticamente elementos estrangeiros e transformá-los em algo novo. Dessa maneira, existe uma linha de continuidade entre determinadas intuições de 1922 e as vanguardas das décadas seguintes. No final dos anos 1950, porém, surgiram críticas ao racionalismo e à rigidez que alguns artistas percebiam no concretismo. É nesse contexto que aparece o neoconcretismo, formalizado no Rio de Janeiro em 1959. Aqui é importante fazer uma distinção. O neoconcretismo foi fundamentalmente um movimento das artes visuais, e não propriamente uma escola literária comparável ao modernismo ou ao romance de 1930. Entretanto, possui grande importância para compreender o ambiente cultural brasileiro daquele período. Artistas como Lígia Clark, Hélio Oiticica e Lígia Pape, juntamente com o poeta e crítico Ferreira Goulart, procuraram superar uma concepção excessivamente racional e geométrica da obra de arte. Defendiam uma experiência artística mais aberta à participação do espectador, ao corpo e à percepção. A obra deixava progressivamente de ser um objeto simplesmente contemplado para tornar-se algo experimentado. Ferreira Goulart constitui uma ponte particularmente importante entre poesia, crítica e neoconcretismo. Sua trajetória demonstra também como as vanguardas brasileiras não permaneceriam isoladas das transformações políticas que se intensificaram durante a década de 1960. O golpe militar de 1964 alteraria profundamente o ambiente cultural brasileiro, especialmente com o progressivo endurecimento da ditadura. A partir desse momento, as questões formais passaram a conviver cada vez mais intensamente com problemas políticos. Teatro, música, cinema, poesia e artes visuais começaram a dialogar de maneiras novas. Surgiriam experiências como o cinema novo, o teatro de arena, o teatro oficina e, posteriormente, o tropicalismo, no final da década de 1960. Embora esses movimentos ultrapassem propriamente o campo da literatura, demonstram que as fronteiras entre diferentes linguagens artísticas estavam se tornando cada vez mais permeáveis. Nesse ambiente, a literatura brasileira já não poderia ser facilmente organizada segundo uma sucessão simples de escolas. A partir das décadas de 1950 e 1960, convivem escritores de diferentes gerações, poéticas experimentais, literatura social, regionalismos renovados, introspecção psicológica e vanguardas. A própria ideia de uma única tendência dominante começa a perder força. É justamente por isso que esse período pode ser considerado uma passagem do modernismo histórico para a literatura brasileira contemporânea. As perguntas formuladas em 1922 não desapareceram. A relação entre cultura brasileira e cultura estrangeira, a identidade nacional, a linguagem popular e a experimentação continuaram presentes. Entretanto, essas questões foram progressivamente ampliadas. Existe, assim, uma trajetória relativamente coerente entre os diferentes momentos. A geração de 1922 libertou a linguagem. A geração de 1930 utilizou essa liberdade para investigar profundamente a sociedade brasileira. A literatura das décadas de 1940 e 1950 radicalizou a investigação da forma, da consciência e da própria linguagem. E as vanguardas dos anos 1950 e 1960 passaram a questionar até mesmo os limites tradicionais entre palavra, imagem, som, espaço e experiência. A importância das décadas de 1950 e 1960 está justamente nessa passagem. Com Guimarães Rosa, a língua portuguesa é recriada a partir do sertão. Com Clarice Lispector, a narrativa investiga os limites da consciência e da expressão. Com João Cabral de Melo Neto, o poema torna-se construção rigorosamente arquitetada. E com Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, a poesia concreta transforma a própria palavra em objeto visual e sonoro. O neoconcretismo e as experiências culturais posteriores ampliariam ainda mais esse processo. Dessa maneira, aquilo que começara em 1922 como uma rebelião contra determinadas convenções acadêmicas, terminou produzindo algo muito mais profundo, uma literatura suficientemente madura para não precisar mais organizar-se em torno de um único projeto de modernização. Nas décadas de 1950 e 1960, a literatura brasileira entra definitivamente em uma situação de pluralidade estética, na qual tradição e vanguarda regional e universal, política e subjetividade, oralidade e experimentação formal podem coexistir. É precisamente essa pluralidade que marca o encerramento do grande ciclo histórico do modernismo e a abertura do complexo panorama da literatura brasileira contemporânea.